Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam para a gente que o testemunho de Estevão marca a vida da comunidade primitiva. Então, que ele nos ensine a coragem para nos colocarmos a serviço da palavra que orienta e que dá vida. Então, que nós realmente possamos celebrar essas leituras com alegria. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 60, depois o capítulo 8, versículo 1. Atos, capítulo 7, versículos 51 a 60, depois o capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, fala pra gente sobre a morte de Estevão. E a morte de Estevão indica o fracasso daqueles que perseguem o Evangelho. A coragem do servo de Deus e sua fé com Jesus Cristo levam ao derramamento de seu sangue. Então, que a gente possa, realmente, São Lucas indica, no entanto, que sua vida já está guardada com Deus, na maravilhosa narrativa da visão dos céus abertos, que a gente vai ver aqui Então, assim como o céu se abriu e as palavras foram entregues a Moisés, agora os céus se abrem, para acolher aquele que soube testemunhar a palavra de Jesus. Então, que a gente possa realmente, dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, sempre e cada vez mais, sem temer os obstáculos, sem temer as dificuldades, que a gente possa realmente, que nós possamos realmente ser corajosos, como Estevão foi corajoso. Então, e agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 30 a 35. João, capítulo 6, versículo 30 a 35. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, aqui, a leitura do Evangelho hoje, faz um paralelo perfeito à primeira leitura. Aqui São João mostra, através do discurso de Jesus, a realidade do pão antigo que desceu do céu e do novo pão, que é a vida mesma de Jesus. Então, os antigos comeram e, no entanto, morreram. Mas quem crê e vai a Jesus nunca mais terá fome ou sede. Então, a fala de Jesus, volta aqui sobre algum aspecto
o que ele disse à samaritana, né? Em João 4, capítulo 4, versículo 14. Então, a mensagem, essa é uma nova mensagem, né? É o mesmo tema, mas a mensagem é nova. Isso é, a sua vida doada é entregue para a plenitude daqueles que nela crerem. Então, no momento, não podem entender Jesus, mas Jesus seguirá ensinando. Então, que a gente possa realmente sempre, né, ouvir as palavras de Jesus, né, colocá-las no nosso coração e colocá-las em prática sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.